Eu falo para minha galera da mentoria o tempo todo. A gente tem uma metodologia, né, que eu uso com os meus mentorados, que é muito legal, que chama-se tração. É um método que eu implantei no meu negócio, que puta, hoje me possibilitou, cara, eu ser praticamente irrelevante no meu negócio, que eu acho que é a meta de todo mundo, né? Se tornar irrelevante no seu negócio. O pessoal fala, eu fui lá ontem à noite, né, e o pessoal falou assim, pô, chegou o velho do Rio, daquela novela O Pantanal, né? Falou assim, pô, o cara só aparece quando ele quer. e, e a gente teve eu tive a felicidade de implementar essa metodologia no meu negócio, que eu descobri nos Estados Unidos, e traduzir e adaptei para o mercado gastronômico. É uma coisa que não é do Eng, tá? É uma metodologia que chama-se tração. E a gente ganhou em 2000, eu comecei a implementar em 2017, em 2019 a gente ganhou este troféuzinho aqui como o melhor centro de convenções de médio porte do país. E eu falo para os meus mentorados, eu falo, cara, me dava vergonha quando em 2019 a gente ganhou esse troféu. Porque eu entrava na minha empresa, eu era, cara, o enlouquecido da operação, né? O tempo todo lá coordenando todas as reuniões, fazendo, cobrando e não sei o quê. E piriri, parará. Quando a gente implementou esse método, cara, foi me livrando, me livrando, me livrando. Quando chegou em 19, que a gente ganhou o prêmio de melhor centro de convenções do país, cara, que é o prêmio mais sério que tem, que é o prêmio Caio, cara, eu tinha vergonha de entrar na minha empresa. Eu falava assim, caraca, cara, não tem nada para fazer aqui. Aí eu trabalhava num salão grande com um monte de gente. Eu fui para uma salinha separada, porque eu falei assim, cara, eu vou fingir que estou fazendo alguma coisa aqui. É estranho, né? Fala, João, tudo bom? Tudo jóia? Tá tentando mexer aqui. E aí, cara, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Tá tentando entrar pelo computador, mas não tá dando certo. Não, pelo celular mesmo, cara. No Instagram tem que ser pelo celular. Então, tá certo. Vamos lá, João, tudo tranquilo com você? Graças a Deus, tá tudo certo o som, tá tudo direitinho. Cara, tá perfeito. O som, tô te escutando bem, tô te vendo bem, você tá bem iluminado. Você parece um profissional da Globo, cara, fazendo uma live. Pra desligar o computador aqui e desligar tudo. Desliguem o computador e vamos concentrar na nossa conversa, cara, que a gente tem aqui um tempinho que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar em alguma dificuldade que você tenha na sua operação. Cara, eu já vi o seu Instagram, adorei, você é de Campo Grande, da mesma cidade do Max, que é meu mentorado no 4º ciclo já, fez o meu curso, o Eng, depois virou meu mentorado e hoje é meu sócio na minha plataforma, cara. Então as pessoas vão evoluindo até... E ele é da sua cidade, tá? E ele já me falou, já me cantou a pedra, falou, por isso você não tem noção, cara. O Bar Mercearia é muito legal. E aí eu tô vendo aqui as fotos do seu Insta, tá muito bom, cara, tá legal, cara. Você vê que tem uma linha de comunicação bacana. Essa parte aqui dos seus stories, né, da sua parte principal, toda verdinha, com clientes, PF do dia, tá bem organizado. Tem 20 mil pessoas. Eu já vou seguir de volta você aqui, porque eu quero ver o que está acontecendo no seu lugar. Me fala, João, conta um pouco da história do Bar Mercearia. Aliás, legal você ter conseguido registrar logo de cara, @Bar Mercearia, né? Porque tem muitos bares, mercearias do Brasil. Sim. E você conseguiu esse @ para você, né, cara? Que legal. Sim, conseguimos cedo, rapidinho. Assim, na verdade, toda essa parte do Instagram faz vai completar quase 2 anos. Quem tomou o head disso aí foi a minha esposa. Né? Sou eu e minha esposa que trabalhamos, né? Ela é artista plástica, ela começou a mexer com o Instagram também, começou a fazer alguns cursos de Instagram. E ela reparou que antes ficava na mão de uma agência. E ela reparou que, ela falou, não tá legal, né? Posso começar a mexer? Pode. E ela começou aplicando o que ela aprendeu nos cursos, foi indo. E a gente tinha, antes disso, a gente tinha 15 mil seguidores, né? Só que assim não tinha engajamento, né? Então não adianta você ter 100 mil seguidores sem engajamento. Não quer e ela dizer começou nada. a fazer um trabalho, a gente está perto dos 21 mil, mas é legal que esses 21 mil têm engajamento. Isso que é muito legal. Né? A gente consegue, eu falo para você, Marcelo, que eu não acreditava muito em Instagram, nessas mídias sociais, né? Eu não acreditava mesmo, né? E aí, depois que ela começou a fazer o trabalho, eu vejo o quanto é importante essas mídias, porque você consegue ter contato direto com o seu cliente. Seja por um elogio, seja por uma reclamação, seja por
às vezes os clientes te dão algumas ideias em relação a isso, então a gente começou a ter um contato tão íntimo com os clientes que tá muito legal mesmo, né? Então, assim, hoje a gente até fica com receio de passar isso para uma agência, né? Eu acho, eu acho Passar até isso para porque quê? Não escutei. Passar isso para quê? passar o Instagram para uma agência, entendeu? Sim, Porque eu acho que não fica tão pessoal, sim. né? Então ela está fazendo esse trabalho, ela quer pegar uma pessoa para ajudar ela, mas ela quer treinar muito bem para entrar nessa linha que a gente está fazendo. Isso é uma coisa bem pessoal mesmo, né? Sim. O Bar O, Mercearia, o- você perguntou, o hum. Bar Mercearia, a gente está há 16 anos aqui em Campo Grande, eu sou de São Paulo, eu mudei para Campo Grande, queria fugir um pouco da loucura de São Paulo, eu e minha esposa, Hum. montei um bar, eu já tive 2 bares, o outro, quando a gente começou a ter filho, a gente desistiu um pouco, começou a focar só no mercearia mesmo. E é um bar Dois assim bares aonde? Em que. São Paulo ou dois bares aí Não, mesmo em Campo Grande? 2 bares em Campo Grande mesmo. Quando eu Ah, cheguei para cá, eu meti na loucura de comprar 2 bares. O mercearia já existia, mas com outro nome e outra proposta. Eu comprei ele e a gente foi adaptando a proposta. A hum. minha ideia era, na verdade, ter um bar paulistano em Campo Grande, né? Aqueles Hum. botecos estilo paulistano mesmo. Eu me inspirei muito no Pirajá, no Astro, no Frangópolis, E na essas verdade, coisas sim, diferentes. na verdade, esses bares, o Astor e Pirajá, eles se inspiraram nos botecos carioca. Então, cara, você está levando Cariocas. para Campo Grande uma inspiração de São Paulo que se inspirou nos botecos Isso. cariocas. Cara, olha que louco, né? Como a coisa vai indo. É. Na verdade, era assim, a ideia era ter um bar estilo antigo, porque a casa que a gente usa é uma casa de 1930, então a gente manteve a arquitetura, tudo. O que a gente conseguiu manter dela, né, porque infelizmente algumas coisas teve que reformar, a gente manteve. Os garçons, eles usam boi, né, para remeter aqueles garçons antigos também, né? Então, a gente foi indo. Assim, passei por muitos processos, assim, do que eu vejo, eu te acompanho bastante há muito tempo no YouTube, depois, esse ano que eu entrei no Eng, eu Hum, passei por muitos processos que você menciona lá, né? De você hum. começar pequeno, aí de repente você vê que você está fazendo tudo, você não tem tempo para nada, e aí você começa a se profissionalizar. Eu falo que, assim, quando o bar fez 6 anos que ele deu uma bombada muito boa, foi naquele momento eu parei e falei que se eu continuar assim, ou eu infarto, Sim. O não que dá certo. adianta, né? Se você, É. você tá no caixão cheio de grana no bolso, né? Aí comecei, eu falo que foi o meu primeiro processo de profissionalização que eu fiz no bar, né? Fala, E Nino aí, Simonati, chegando aqui, aluno do Eng, seu colega de Eng aqui, tá? Tem um monte de colega seu do Eng entrando por aqui. Mas fala, João. legal. Então, ainda quando deu 6 anos, a gente passou o primeiro processo de profissionalização. O que foi esse processo? Foi delegar mais funções, né? Criar setores de gerência, tudo, começar a passar isso para as pessoas. E aí Hum, foi indo, foi indo. Aí, assim, eu estou passando pelo segundo processo de profissionalização, muito devido à pandemia, né? A uhum, pandemia, a gente realmente passou por pior fase do bar, a gente estou me reestruturando de novo, né? Graças a Deus agora a gente está voltando, mas foi um momento que chegou a um certo ponto que eu achei que eu ia quebrar, né? Assim, porque o meu faturamento caiu para 15% que a gente tinha, mesmo com o delivery, com tudo, essas coisas. hum. Né? E com a gente ser um bar noturno, a gente ficou 17 meses com toque de recolher aqui em Campo Grande, então meu Hum. faturamento. E aí a Ô, gente foi criando isso. João, deixa eu pontuar, cara, três coisas que você falou aqui que eu acho importantíssimo para a gente. Você falou en passant, mas, cara, eu queria pontuar, porque para a audiência que está nos escutando é uma coisa interessantíssima isso que você mencionou. Primeira coisa, sobre marketing, que as pessoas não dão o devido valor, muita gente ainda não dá o devido valor ao Instagram como instrumento de marketing. Que hoje, tá, antigamente, você está com quantos anos hoje? 47. Tá, 47. Você é, também de uma geração que viu outros tipos de marketing serem muito mais importantes que o Instagram e que era Sim. muito mais complicado, que era muito mais difícil, enfim, tinha toda cara, era caro, né? Era difícil de você engajar as pessoas, não existia o engajamento, na verdade, era um impacto que você tinha, a pessoa lia aquela sua mensagem, ouvia aquela sua mensagem, ia ou não no seu estabelecimento, mas não tinha essa fase do engajamento que o Instagram proporciona.
que eu acho que isso mudou o jogo completamente. Então, quem ainda não percebeu isso e quem ainda não está se valendo disso para atrair pessoas para o seu negócio, cara, está muito atrás. Então, se você e sua esposa, puta, ela fez o curso, se dedicou, aprendeu, cara, você já está à frente de 95% de todos os donos de bares e restaurantes por aí. Então, por isso você já está de parabéns. A outra coisa que você falou, que eu falo no Eng também em algum momento, lá sobre compra de restaurante, às vezes, a gente, quando está pensando em montar um negócio gastronômico, a gente comprar um negócio que já existe, cara, tem uma coisa muito interessante, né? De você já pular para a cadeira de CEO daquele negócio imediatamente, do negócio que já está rodando. Né? Você compra um negócio que já está rodando, você já passa por todas aquelas fases. Né? Primeiro, aquela fase de o negócio vai dar certo, não vai dar certo, vai sobreviver, não vai sobreviver, a coifa do vizinho vai chegar lá e o cara vai reclamar, ou a vara da prefeitura. Tem um monte de coisa, um monte de etapas de um negócio que você já passa, o negócio já tem um histórico. Então, muitas vezes, alguém que está assistindo aqui a live e queira empreender num negócio gastronômico ou num bar, considerar essa opção é muito interessante. E às vezes até isso, né? Você começa menorzinho, faz para aprender o lance, aprender como funcionam as coisas, e depois você vai evoluindo, vai comprando outro, vai inaugurando o seu negócio, mas você já tem a manha. É muito perigoso a pessoa entrar de cara. Isso você sabe, né? Com a experiência que você já tem, o perigo que é a pessoa entrar num negócio gastronômico sem ter experiência e começar do zero sem ter experiência nesse negócio. Cara, é um perigo. E às vezes as pessoas também não se dão conta disso. Então fica aqui a dica. E a outra coisa que você falou também, é a resiliência da gente ter sobrevivido à pandemia. Eu tive esse problema, você teve esse problema, cara, quase quebramos, ficou zero de faturamento, ficou zero de caixa, devendo dinheiro para todo mundo, empréstimo bancário, penhora de casa, cara, todo mundo sofreu. Mas eu estava discutindo ontem com o meu sócio, né, no nosso próprio negócio, cara, o aprendizado da crise foi uma coisa sensacional. A gente aprendeu, na nossa empresa, a gente aprendeu a lutar pelo centavo. A gente aprendeu a lutar pelo cada dinheiro que sai do caixa, cada dinheiro que você tem que pagar para o fornecedor, negociar com cada um dos fornecedores que a gente tem, fala, cara, não vai dar para te pagar. Eu sei que eu estou te devendo 100%, mas, cara, eu vou conseguir te pagar 30% hoje, 20% na semana que vem, 50% depois da outra semana, e não sei o quê. Aí agora que está voltando, né, que o mundo dos eventos está voltando, e o caixa está melhorando, e a coisa está ficando mais legal, cara, você manter... Eu estava discutindo com ele isso ontem, que isso é um aprendizado que a gente teve, que eu acho que é legal transmitir para todo mundo. Você manter os hábitos de quando você estava fudido. Sim. Ou seja, hoje, né, passou a pandemia, mas, cara, mantém, é o que eu procuro focar com a minha galera lá o tempo todo. Cara, mantém os hábitos da pandemia, porque lá você aprendeu a viver na escassez total. Escassez de recursos. As pessoas que estavam lá com você durante a pandemia, que acreditavam no seu negócio, que estavam lá, que muitas vezes que atrasava o salário e não ia, e tinha que o cara pegar o carro dele. Cara, a gente começou no nosso negócio, a gente começou a fazer isso. Cara, você vai pegar cerveja no açaí ali no atacadista, porque você viu que está mais barato. Como que vai? Pega o carro do funcionário, cara, se vira, coloca um monte de coisa ali dentro, pega aquela lata de tinta que você pintou a parede e, cara, usa na outra parede, vai dar um tom diferente, mas, cara, pelo menos você vai economizar. Cara, todos os hábitos da pandemia, né, que a gente incorporou, se quando volta o negócio, você está faturando bem novamente, esses hábitos estão arraizados dentro da sua equipe, né? A gente se preocupa em não deixar isso escapar, cara, a nossa margem tende a melhorar muito. É o que está acontecendo no nosso negócio. Eu queria compartilhar essas 3 coisas que você falou. Mas vamos lá. A gente não está aqui para falar do meu negócio. Estamos aqui para falar do seu negócio. Vai. Isso que você falou, eu aprendi muito também com a pandemia. Antes da pandemia, tinha 40 funcionários. E hoje eu tô com eu vou subir para 32, não quero subir para 40. E assim, no começo do ano eu tive uma reunião com a equipe, que eu falei, a meta desse ano, né, que a gente falou as metas e tal, eu falei, a meta desse ano é a gente voltar a ter o faturamento que tinha antes da pandemia, mas com a mesma quantidade de mão de obra. Que eu falei assim, porque eu falo que eu não tenho funcionários, eu tenho sócios, todos são comissionados aqui com 10%. Então eu falei, a gente se adaptou, conseguiu, eles viram que eles podem fazer mais, né, com menos.
Então eu falei, vocês topam fazer isso, né? Da gente ficar com menos gente, né? Eu reduzi alguns horários, né? Eu trabalhava até 4 horas da manhã, hoje a gente não vai até 4 horas da manhã, a gente vai até 1 hora no máximo. E Hum. eu falei, todo mundo ganha mais, né? Vocês ganham mais porque vai ter menos gente para dividir a comissão e a gente consegue. Então a gente aprendeu isso que você falou. Hoje eu fico naquela disciplina, né? Ah, agora começa a sobrar dinheiro no caixa, mas espera aí, não vamos torrar que nem a gente torrou antigamente. Vamos sempre fazer com parcimônia. Se eu preciso comprar um fogão agora, eu vou pensar 10 vezes antes de comprar, né? Não, Claro. e só o fato de você fazer cotação de tudo, cara. A gente Sim, aprendeu na pandemia a fazer cotação da mínima coisa, porque antes a gente gastava mesmo. Fala, puta, era mais na rapidez, né? Falou, puta, tem tanta coisa para fazer aqui. Cara, aí ontem eu estava discutindo de novo com o meu sócio. A gente fez tem que fazer um revestimento acústico numa das nossas casas, né? Porque o som estava saindo, estava vazando um pouco. Então tem umas placas de lã de vidro assim que a gente tem que colocar no teto. E tava falando, porra, a gente recebeu cotação de até 5 mil reais tinha cotação. Ele conseguiu, cara, exatamente o mesmo produto por 2.800 reais. Cara, olha a diferença é muita coisa. de 5, mesmo produto, de 5 mil para 2.800. E esse maluco de 5 mil deve estar vendendo por aí, por 5 mil, para pessoas que não têm essa mesma vibe, que não tem mesmo essa mesma pegada de fazer cotação. Essa mentalidade de escassez, a mentalidade de pandemia, cara. Isso que eu falo para minha galera, cara. Vamos preservar isso. Isso é um aprendizado. A pandemia foi muito ruim, né, e prejudicou os nossos negócios até hoje. No meu caso, por exemplo, eu sinto até hoje os efeitos da pandemia, mas, cara, olhando para o lado positivo, teve muito Muita coisa, aprendizado. né? Ô, João, vamos falar do seu negócio? Cara, dá um panorama mais ou menos geral, só para a gente entender como que o seu negócio funciona. É todos os dias? Você tem almoço e jantar? É mais bar, mais restaurante? Vende mais bebida ou mais comida? Você tem o controle do seu CMV? Deve ter, porque se você é um aluno ENG, com certeza você tem o seu CMV na ponta do dedo. Você tem margem positiva no seu negócio. Dá uma panorâmica em termos de negócio. Eu já vi que você é um cara de negócio. Dá uma panorâmica para a gente aqui. Tá, vamos lá. O bar, ele era uma coisa antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, ele era um bar estritamente noturno, Hum, né? A gente trabalha todos os dias, de segunda a segunda, a gente só fecha Ano Novo e Natal, vai hum, direto, né? hum. A gente é um bar que, assim, a gente é um bar esportivo, tá? A gente passa muito futebol, foi um negócio que foi crescendo. A ideia era ser um boteco, naquela época, quando eu montei, não tinha esse negócio de gastrobar, né? Mas é um boteco e também a gente passa muito futebol e foi, assim, referência de futebol em Campo Grande, né? Tá. E o que começou a acontecer? Aqui a gente está 1 hora antes do Brasil, então os jogos Sim. são bem mais cedo. Então, aí, por esse jogo ser mais cedo, eu comecei a montar uma equipe para abrir durante o almoço no sábado e domingo para atender os jogos e ir direto, né? Hum, Depois da pandemia, na pandemia, como a gente estava com o horário reduzido, eu comecei a trabalhar no almoço também, fazendo um PF, algo básico assim mesmo, né? E isso aí pegou e a gente se estendeu. Então, hoje o bar é quantos lugares você tem no bar? 200 lugares. Tá. 200 lugares. Mas esses 200 lugares a gente abre só à noite. Durante o dia é menor, né? Hum. Então, aí a gente hoje trabalha no almoço, de terça a domingo, no almoço. Segunda a gente trabalha só à noite, porque eu deixo segunda durante o dia para fazer manutenção no bar. Precisa no dia para fazer uma limpeza pesada, essas coisas e tal, Uhum. né? Assim, hoje a minha venda praticamente 70% é bebida Hum. e 30% é comida, Hum. tá? Mas eu considero, por um bar, né, eu acho a venda de comida boa. Hoje eu tenho 11 cozinheiras, né? Eu tenho uma equipe do dia que faz o pré-preparo, né? E aí depois o pessoal da noite. Então, eu considero a minha cozinha muito forte, né? E assim, a Hum. gente, a gente é conhecido na cidade muito pela cozinha também. Então, assim, os diferenciais que a gente tem é futebol, uma variedade grande de cervejas e a cozinha, né? Então a gente mistura isso. Meu Pô, que CMV, legal. meu CMV eu trabalho em torno de 40, tá? Não consigo trabalhar um pouco abaixo porque as bebidas são, o CMV dele é muito justo, mas eu trabalho Uhum. com a margem de 38 a 40, 42, dependendo do mês, mas eu sempre foco lá nos 40, né? A minha margem é positiva, né? Hoje está positiva, a gente teve 16 meses de margem negativa, agora está positiva, né?
E o que mais que você perguntou aí? Que eu esqueci? Você separa o seu CMV de comidas e de bebidas? Eu separo, mas assim, aí eu faço o CMV total, né? O CMV Não, total, o que você falou é o CMV total. O CMV de 38 a isso, 42 é o CMV total. Mas você isso. tem ideia, assim, de cabeça, quanto que é o CMV de bebida separado da comida? Só para a gente ter uma noção de como um bar funciona diferentemente de um restaurante? A bebida acaba sendo de 45% a 50% do CMV, né? Porque a Tá. bebida que acontece é meio muito tabelado, né? Você compra da Ambev e aí sim, quase todo mundo tem o mesmo preço. E a Uhum. comida, eu trabalho na faixa de 35, por aí. Tá, tá. Quando você trabalha com drinks, no caso de bar, né? Porque você falou que as coisas são tabeladas, ela é mais cara porque você deve vender muita cerveja, né? Você deve vender Sim, o o seu forte é percentual de cerveja deve ser muito alto. Isso faz com que o seu CMV se mantenha lá no alto. Você tem alguma ação para vender drinks cujo CMV é mais baixo? tenho sim. Tenho. A gente tem um bar de drinks aqui, mas assim, eu já investi, já fiz treinamento, tudo, já criei um cardápio de drinks, mas o meu público ele é cervejeiro. Até pelo futebol, essas coisas, ele é cervejeiro mesmo. Então, assim, eu consigo ter um pouco mais de margem no drink, um pouco mais de margem no próprio refrigerante na água. Até os clientes, às Hum. vezes, os garçons falam, patrão, o cara sentou aqui e só tomou Coca-Cola. Porque você sabia que a margem da Coca-Cola é maior que a cerveja? Então não reclama, deixa o cara beber aí, não tem problema. Então, o que a gente vai brigando muito, assim, eu falo com a minha equipe, assim, a gente tem uma meta de pelo menos vender uma porção ou uma refeição por mês, Hum. entendeu? Para tentar jogar o nosso faturamento sempre um pouco mais embaixo, né? Então, a Hum. gente vai fazendo isso. Mas, assim, eu já fiz muito cálculo disso, Colete, em relação ao CMV da bebida, né? Tem bares que vendem, botam lá o CMV da bebida 35, tudo, mas acho que fica muito caro, muito fora do padrão, entendeu? Então, assim, Sim, isso tem. eu acabo trabalhando assim no giro, né? Você me vê e consigo ter assim, conversando com outros colegas meus, eu consigo ter uma margem final até melhor que eles. Porque assim, já que eu não consigo ganhar tanto no CMV, vou controlando os outros custos, Sim. entendeu? Por Vou exemplo, gerir isso. os custos principais que você tem aí, né? Você falou que você tem 32 pessoas hoje, você tinha 40, mas que hoje você tem 32 pessoas trabalhando. É, Sim, o, esse lugar que você tem, você paga aluguel. sim, hoje eu pago aluguel. Esse aluguel representa quanto por cento do seu faturamento? Hoje para você ter ideia, hoje o meu custo maior não é nem o aluguel, é a luz, é a energia, tá? Tá. Hoje ele vai representar, deixa eu ver assim, eu te faço de 3%, 3,5%. Tá, então aí já tem uma das. Desculpa, a luz você paga quanto de luz? Só para ter uma noção. Hoje eu estou pagando quase 12 mil reais de luz. Caraca, cara. É grana, é grana. Puta, isso aí que te. Você vê? Ou seja, você deve pagar mais luz do que aluguel, né? Sim, o aluguel hoje é 11.500. Caraca, cara. É a luz assim, E, eu já há muito tempo, já antes dessa moda de energia solar, eu já via esse negócio de energia solar. O meu problema é não ter um lugar onde colocar as placas. Esse é o meu problema. Eu já busquei amigos que têm fazenda aqui, tudo, tal. Eu só não coloquei energia solar por causa que não tem onde pôr. Porque eu preciso, acho que, se eu não me engano, eram 300 placas. Então é muito. Mas assim, algo que eu vou fazer ainda. Então, então, aí, fazendo as coisas. Cara, isso que você falou. Deixa eu refrasear, que você está falando coisas tão legais, cara, que é legal eu refrasear para as pessoas que estão escutando a gente aqui, para eles entenderem essa conversa meio financeira ainda. Porque tem gente que está num nível mais avançado como você, e tem gente que está num nível mais atrás ainda, que é importante entender a composição do jogo de um negócio gastronômico, olhando de cima, olhando a perspectiva global de um DRE, se é que você me entende. Eu gosto de analisar os negócios assim, olhando a perspectiva global. O que você falou é muito interessante, cara, porque se você olhar e falar assim, pô, de cara, olha, pegar só o valor do CMV, você fala assim, pô, o CMV tá alto, esse cara não deve estar ganhando dinheiro. Alto não tá, vai, porque 40%, pá, não é. Se fosse 50%, você provavelmente não estaria ganhando dinheiro, mas com 40%, essa composição que você faz de aluguel que está
né, 3,5% que você falou. Tudo bem, aluguel e energia elétrica dá 6%. Mesmo assim, ainda 6% considerando aluguel, vamos chamar de custos de ocupação total. Né? Se for 6%, 7%, cara, tá super bem. Aí você fala, despesa de pessoal, você tem aí 32 funcionários, deve estar gastando, tem os 10%, você deve estar gastando, sei lá, 60 pau, 70 pau de talvez um pouquinho mais de folha de pagamento. Então, essa composição que você faz, né? Essa composição de números dentro da DRE é super importante para determinar a lucratividade e a pertinência de um negócio, até quando você vai comprar um negócio. Né? Até quando você está analisando um negócio para comprar, para ver como. E outra, o que você pode melhorar. No caso, você comprou um negócio e provavelmente você deve ter melhorado. Você chegou até aqui hoje, mas não foi. Esse não é o mesmo negócio que você comprou lá atrás. Não, né? Não, é outra coisa. Outra coisa completamente. Era um boteco. Né? E com a experiência que você tem hoje, puta, eu não sei se você ganhou também bastante experiência, depois você pode até dar o seu depoimento aqui. Se o Eng te ajudou a fazer essas coisas, a fazer essas análises do seu negócio com mais pertinência. Mas quando a gente analisa, né, esses 3 principais números do nosso negócio, né, você tem lá o faturamento 100%. Os 3 principais números quais são? Despesa de pessoal, despesa de CMV, né, de insumos e custo de ocupação. São as 3 coisas que estão sempre girando para a gente analisar um negócio. Né? Então, se o seu CMV é um pouco mais alto, mas se o custo de ocupação está lá embaixo e sua despesa de pessoal está na média, como é o seu caso, não está ótima, não está péssima, mas, cara, está um percentual legal. Eu já fiz as contas aqui, tá? Eu não vou te falar quanto que é o seu faturamento total, mas eu sei exatamente quanto que é pelas contas que eu já fiz aqui. Mas não tem problema. Esse negócio de ficar escondendo faturamento não tem problema nenhum. Sabe, na verdade, tá um pouquinho acima de 300 pau. Não. Assim, eu era veterinário antes de mexer com isso. Tá? Aí quando comecei a mexer, que eu me frustrei um pouco com o veterinário, falei que queria empreender. Aí resolvi empreender. Aí por isso até que eu optei por comprar o restaurante, né, o bar, porque eu já, assim, quando eu comprei, eu falei, eu combinei com o antigo dono, falei, você fica 30 dias comigo para me ensinar. Beleza. Só que assim, cara, tudo que você fala aí, eu passei. Assim, eu trabalhei que nem um camelo, me ferrei pra caramba, fui roubado, entendeu? Até entender. E assim, há 16 anos atrás, não tinha internet. Né? Não tinha você não tinha referência, né? Você não tinha como aprender nada. Essas coisas que você consegue aprender hoje. Para aprender o que você aprendeu hoje, talvez com a internet, cara, há 16 anos atrás, você ia ter que fazer uma faculdade em algum lugar, no Senac, lá fora, sei lá, que nem eu fiz a faculdade lá fora. Mas, cara, o Nino, é Campo Grande, tá? A cidade do João Marcelo. O Nino está perguntando. O Nino é colega do Eng também. Cara, e mesmo assim, hoje em dia, cara, é inacreditável. As pessoas reclamam, né? Puta, é difícil. Hoje tá muito fácil. Cara, hoje tá muito fácil, cara. Hoje você tem acesso de você aprender. É muito fácil. O teu canal, eu tenho conhecimento dele faz o quê? Uns 4 anos, mais ou menos, que eu acompanho você, acompanho outras pessoas também. Mas assim, foi indo por YouTube e tal, essas coisas. Mas muitas das coisas eu tive que aprender na marra. CMV era uma coisa que eu aprendi na marra. Entendeu? E aí, assim, vai vendo, vai fazendo número, vai fazendo as coisas, faz planilha, tudo e tal. Hoje eu falo, a pessoa quando vai começar, ela tem hoje onde aprender, né? E eu, assim, eu não tenho nenhum problema de falar faturamento, essas coisas e tal. O meu faturamento está no meu refeitório, né? Eu acabei de fazer um curso, fiz um curso ano passado, né? E ele falava muito disso. O teu funcionário, para bater a meta, ele tem que saber quanto você está ganhando. E é difícil, né? Então, hoje, assim, o meu faturamento está no refeitório. Hoje, assim, o dia 1º eu fechei o faturamento de agosto, vou passar para eles, porque eu falo, a gente bota a meta. Pessoal, a gente precisa vender tanto. Por que a gente precisa vender tanto? Não é para eu ficar rico. Eu falo para ele, eu não estou ficando rico. Se eu ficasse rico, eu não estava aqui no bar. Eu estava viajando. Eu falei, todo mundo ganhar dinheiro. Não, e outra, todo mundo ia perceber que você estava rico, porque você ia estar viajando, você ia estar com um carro novo, você ia estar com não sei o quê. E outra,
todo mundo provavelmente ia estar bem também, porque se você tivesse rico, Exatamente, meus funcionários então, também. todo mundo ia ganhar dinheiro, né? Porra, essa mentalidade é sensacional. Eu adoro essa mentalidade. Eu conjugo dessa mentalidade exatamente como você, cara. Estou gostando muito dessa conversa. E aí, assim, eu fui aprendendo na marra, entendeu? Na marra mesmo, e hoje, assim, claro, aí, assim, fiz um curso ano passado, o EAG, não sei se você conhece, o Marcelo Conheço, Germano, só que conheço. o EAG, assim, o EAG é mais empreendedorismo, e agora eu comecei a fazer um aí com você, que é mais focado para restaurante. Hum, Aí as pessoas falam assim, pô, mas ele já manja. Não, cara, você tem... uma coisa que eu aprendi com a pandemia, você tem que estar sempre estudando, sempre estudando, hum. sempre estudando, entendeu? Não... E, Assim, e mesmo uma coisa que você já manja, ô João, cara, isso acontece comigo e acontece com todo mundo. E outra, acontece eu falo para minha galera da mentoria o tempo todo. A gente tem uma metodologia, né, que eu uso com os meus mentorados, que é muito legal, que chama-se tração. É um método que eu implantei no meu negócio, que puta, hoje me possibilitou, é, cara, eu ser praticamente irrelevante no meu negócio, que eu acho que é a meta de todo mundo, né? Se tornar irrelevante no seu negócio. O pessoal fala, eu fui lá ontem à noite, né? E o pessoal falou assim, pô, chegou o velho do Rio, daquela novela O Pantanal, né? Falou assim, pô, o cara só aparece quando ele quer. e, e a gente teve eu tive a felicidade de implementar essa metodologia no meu negócio, que eu descobri nos Estados Unidos, e traduzir e adaptei para o mercado gastronômico. É uma coisa que não é do Eng, tá? É uma metodologia que chama Citração. E a gente ganhou em 2000, eu comecei a implementar em 2017, em 2019 a gente ganhou este troféuzinho aqui como o melhor centro de convenções de médio porte do país. E eu falo para os meus mentorados, eu falo, cara, me dava vergonha quando em 2019 a gente ganhou esse troféu. Porque eu entrava na minha empresa, eu era, cara, o enlouquecido da operação, né? O tempo todo lá coordenando todas as reuniões, fazendo, cobrando e não sei o quê. E piriri, parará. Quando a gente implementou esse método, cara, foi me livrando, me livrando, me livrando. Quando chegou em 19, que a gente ganhou o prêmio de melhor centro de convenções do país, cara, que é o prêmio mais sério que tem, que é o prêmio Caio, cara, eu tinha vergonha de entrar na minha empresa. Eu falava assim, caraca, cara, não tem nada para fazer aqui. Aí eu trabalhava num salão grande com um monte de gente. Eu fui para uma salinha separada, porque eu falei assim, cara, eu vou fingir que estou fazendo alguma coisa aqui. é estranho, né? É muito estranho. Eu falo que quando eu chego aqui para ajudar eles, eu só atrapalho, então eu nem ajudo. Cara. Então, mas o que esse cara, né, que chama-se Dino Wickman, né, desse método que é bem legal, que chama-se tração, ele fala, que o assunto que a gente estava conversando, que eu me lembrei disso, é que nós somos igualzinho os nossos funcionários. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente fala alguma coisa, na minha equipe, por exemplo, que eu chego lá e falo, cara, tem que fazer assim, assim, assado, cara, essa é a maneira de fazer correta, porque eu aprendi isso daqui. O cara tá olhando para você e, bom, beleza, ele vai continuar fazendo do jeito dele. Mesma coisa. É a mesma coisa. Aí na segunda vez, você fala, não, porra, tem que fazer não sei o quê. Na terceira vez, você fala, cara, eu já falei pela terceira vez. Aí esse cara, que é o autor desse livro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, cara, relaxa. Relaxa, porque pela experiência que eu tenho com 400 empresas aqui que eu já mentorei, que eu já assessorei na minha vida, a gente chegou numa estatística, né, que deve ser mentira, essa estatística deve ser mentira dele. Ele falou assim, a gente chegou numa estatística que na sétima vez é que a gente consegue passar a nossa mensagem. Só na sétima vez o cara consegue absorver. Então, se você ainda está na quinta, não se preocupe, cara, não se frustra não, porque só na sétima é que vai rolar aquilo que você queria rolar. Você tem que ter insistência, resiliência e tal para chegar até a sétima. E eu achei sensacional isso, e é verdade. E a gente é a mesma coisa, né? Que você falou, pô, a gente aprende as coisas, mas, cara, você fala, CMV, puta, eu sabia, beleza. Aí uma vez você olha alguém falando de um método novo, você fala, cara, isso funciona. Mas mesmo assim você ainda não implementa. Depois você vê pela quarta vez, você fala, cara, aí quando você viu pela sétima vez, você fala, cara, agora sim, vamos fazer esse negócio. E aí você toma a atitude de fazer. A gente é assim, né? Os nossos funcionários, eu acho que o ser humano é assim. Mas, como O a ser gente humano, eu estava acho que falando... ele é avesso a mudanças, né? A gente é... Qualquer pessoa é avesso a mudança. E, assim, isso é nítido até comigo, entendeu? E eu falo que a pandemia foi legal porque deu uma chacoalhada em todo mundo e você foi obrigado a mudar naquele momento, né?
Então, assim, eu falo para os meus funcionários que eu sou teimoso. Quando eu boto alguma coisa na cabeça, eu vou fazer, porque eu sei que é aquilo lá. E aí o que acontece? É, eu sei que você vai dar uma orientação para eles, a primeira vez ele faz. Você não supervisionar, ele vai deixar de fazer. Hum. Então, assim, insistir, 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 que nem você falou, sete vezes, para quê? Para aquilo lá se tornar um hábito para o funcionário ele fazer. E aí, Sim. assim, muitas das coisas que eles foram contra, né? Eu falei, eu sabia que era pro bem da empresa, porque eu acho assim, qual que é o papel do dono da empresa, né? Não é você estar lá servindo cerveja, não. Você é o líder, né? Você tem que, pô, para onde a gente quer ir? Para esse lado. Então você tem que fazer aquilo. Vamos levar todo mundo para aquele lado. Se você chegar e ficar, não, não vai dar certo aqui, alguém fala alguma coisa e você desfocar daquilo que você quer, não vai dar certo. Que eu acho que é o que acontece muitas vezes com alguns empreendedores. Então, assim, tudo bem, você pode chegar no meio do caminho, você tem que corrigir a rota. Mas, pelo menos, você sabe para onde você quer ir. Hum. Então, o nosso papel hoje é o que eu falo para os meus funcionários. O meu papel, o que é? Resolver problemas, infelizmente. Entendeu? Os meus gerentes, eles falam, pô, patrão, mas acontece isso. Eu falei, cara, não tem jeito. Nosso papel é resolver problemas. Sim. Então, encara que sempre a gente resolveu um probleminha aqui, a gente vai aparecer outro e vai resolvendo. Só que aí você tem resiliência para resolver problemas e ir embora. Né? Então, só que se você sabe que a resolução é aquela, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. Porque você vai ter várias pessoas que vão, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, e aí vai. E foi assim, isso eu aprendi. Eu acho que eu formalizei isso foi na pandemia. Ô, João, você Né? ia adorar, cara, conhecer. Eu preciso te mostrar, cara, esse método, porque um dos componentes chaves que a gente tem chama-se justamente isso, IDS, Resolução de Problemas. E a gente fala o seguinte, cara, só existe um motivo para a gente fazer reunião nessa vida, para resolver problema. Não tem dois motivos, só tem um motivo para fazer reunião. E tem um método para resolver reunião também que chama-se IDS, Identificar, Discutir e Solucionar o problema. Se a gente está fazendo reunião só para resolver problema, beleza, qual é o método de resolução? Identificar, discutir e solucionar. E priorizar quais são os problemas que a gente vai discutir na reunião. E formatar a reunião de uma maneira que as pessoas saibam o que vai acontecer na reunião recorrente todas as semanas, 5 minutos para isso, 5 minutos para isso, 5 minutos para isso, 5 minutos para isso, e aí você que dá os 30 minutos iniciais, e depois 60 minutos de discussão de problemas. Prioridades. Então, aquilo que a gente viu nos primeiros 5 minutos, pô, CMV está alto, beleza, o cozinheiro matou o outro, o cara não sei o que aconteceu. Cara, qual a prioridade da discussão dos problemas? Porque senão, você vai discutindo os problemas conforme eles surgem na reunião, aí quando você vai ver, você está discutindo um problema que é prioridade 3 durante 2 horas e não chegou no problema da prioridade 1. Ou seja, aquele problema que tem prioridade 1, que deveria absorver toda a energia do time, né, para discutir por prioridades o negócio. Então, cara, é muito legal esse. Se você quiser, cara, eu te mostro isso. Se quiser me mandar o seu WhatsApp aqui no meu Instagram mesmo, na mensagem direta, se você quiser, eu te mostro esse método. Quer ver? Sim, sim. Sim. Cara, me manda aí quando terminar a call aqui, a gente já pode, eu já te mostro ele. Eu não posso mostrar para a galera toda aqui, porque eu tenho que mostrar na tela do computador. Não dá para ficar mostrando a tela aqui no Instagram. Mas, enfim, é porque você já está num estágio mais avançado, entendeu? O que você falou? Desculpa. Eu te mando depois. Não, me manda depois, senão vai bagunçar aqui. Você vai bagunçar tudo e assim, quem manja de Instagram é minha esposa. Eu falo que cada um tem seu setor. Não bagunça, não bagunça, vou cair da live nossa conversa, não bagunça a nossa conversa que ela tá muito boa. Ô, João, eu posso te ajudar de alguma maneira, cara, aqui nessa call, com alguma coisa que você precisa? Olha, Politi, quando entraram em contato comigo e perguntaram os problemas, acho que fosse uns 3 meses atrás eu estaria cheio de problemas, tá? Assim, problemas graves, porque na verdade qual que era o nosso grande problema? Era reverter a pandemia, né? Graças a Deus a gente reverteu e tal. A minha dificuldade hoje grande, o que acontece? Então, assim, eu não sou escravo do bar, tá? Estou trabalhando ainda tem algumas tarefas que dependem muito de mim, né? Mas que eu estou trabalhando o foco. Eu falei com minha esposa, se o bar não girar sem a minha pessoa daqui a um ano, ou a gente repensa a vida, alguma coisa. E graças a Deus isso foi durante a pandemia. Né? Eu aproveitei muito a pandemia para estudar e para fazer isso.
Então, assim, hoje, assim, eu não fico mais à noite no bar. Muita gente vem no bar mercearia e não me conhece, porque não sabe. Assim, hoje, eu praticamente, eu gosto muito de trabalhar. Assim, para mim é um prazer trabalhar. Não é um, Uhum. sabe, assim, eu estipulei esse ano que eu falei, não, vou tirar uma folga de domingo, né? Que antes eu vinha direto, mesmo passava uma horinha aqui no bar, né, eu falei com o gerente, falei, ó, domingo eu não trabalho mais, tal. Mas coça, viu? Coça, porque não que eu tenha o que fazer no bar, mas é aquela vontade de vir, ver como tá, tal. Então, assim, tô me policiando para isso. A minha grande dificuldade hoje, o que que é, na verdade? Eu tenho uma equipe, os meus gerentes estão comigo quase desde o começo, né? E todo esse treinamento que eu estou fazendo, que eu comecei fazendo com o IAG e tal, fazendo agora com vocês, com o Eng, eu coloco muitos dois junto comigo, né? Tem um gerente e um subgerente. Uhum. E assim, a minha ideia, assim, uma das nossas metas aqui era replicar o bar, né? Porque hoje a cidade cresceu, né? Há 10 anos atrás não comportaria 3 mercearias hoje aqui. Mas hoje eu penso em replicar o mercearia, mas a grande dificuldade que eu tenho hoje é formação de líderes, né? É Uhum. assim, e eu falo, não tem como eu pular para um outro se eu não tiver formação de líderes, né? Sim. Então, assim, eu sinto muita dificuldade. As pessoas hoje, assim, você não tem formação, preparo. A gente tem que ser um pouco psicológico, um pouco treinador para ensinar para eles o que tem que fazer. A gente mexe com pessoas de um nível, assim, nível social e às vezes intelectual baixo, né? A pessoa acha que vendi R$ 10.000 na noite, o cara acha que você bota R$ 10.000 no bolso, né? E o cara não entende isso, como que funciona. Então, assim, hoje a minha dificuldade realmente está sendo isso, é pegar, formar líderes para que eu possa até ficar um pouco mais leve, né? Uhum. Porque em São Paulo eu via, assim, quando eu morava em São Paulo, eu via muito que, assim, você pegava muito universitário para trabalhar, né? O cara era garçom, aí depois subia para gerente, tal, universitário e tal. Aqui em Campo Grande não tem isso, os universitários não trabalham. Então a gente Uhum. pega muita gente muito humilde, né? O cara não sabe, às vezes não sabe escrever direito, então tem que trabalhar, explicar, mostrar para eles, ó, por que que a gente tem que fazer isso. O atendimento aqui em Campo Grande era muito ruim, as pessoas destratavam os clientes. Né? Quando eu peguei o bar, eu tive que explicar para eles que o verdadeiro patrão não sou eu, é o cliente. Então vocês têm que Uhum. bajular ele, não me bajular. Então a dificuldade hoje que eu tenho mesmo é, assim, é criar líderes É, que formar. é que você tem um sonho de expansão e você quer viabilizar esse sonho de alguma maneira. Essa que é a verdade. Isso. Essa Tá, hoje está sendo a minha grande dificuldade, né? Eu estou tá. trabalhando nisso. Mas isso, cara, eu não estou falando que é simples de resolver. Mas, cara, é um método, é um sistema. É o sistema João Marcelo, digamos, é um sistema, você chama o sistema que você quiser, né? O nome do seu bar, né? O sistema bar mercearia que você tem debaixo do braço e que você replica. Se você pegar esses bares que você mencionou aqui, Bar Pirajá, o Astro, não sei o quê, como é que os caras conseguem isso? Como é que eles conseguem fazer essa replicagem? Como que pessoas que têm 15, 20 negócios como o seu conseguem replicar esses negócios? Cara, eles têm um sistema debaixo do braço, aqui, né, que chama de seu e que todo mundo sabe como funciona. É um manual de operações que funciona, é um método de reunião que funciona, é uma planilha de indicadores que funciona, é uma visão compartilhada entre todo mundo, é uma cultura que permeia toda a organização, é os valores que você, aparentemente, pelo que você me falou, você tem essa transparência com a equipe. Você é uma pessoa transparente. Você já falou até nos números e tal, mas tá todo mundo ciente dos valores, das coisas que você acredita. As pessoas são avaliadas dessa maneira que você acredita, conforme os valores que você tem. Ou seja, o sistema todo, né, bar, mercearia empacotado debaixo do seu braço é o que vai possibilitar você fazer a réplica desse negócio. Eu não digo nem em Campo Grande, porque se você está com o sucesso que você tem aí, cara, esse negócio pode expandir, pode ir para outros lados. Né? Se você falou que tem potencial aí, ótimo, porque pô, você já está aí, né? Vai ficar mais fácil de você começar a expansão por aí, mas eu acho que tem um potencial gigante. Eu sinto isso, entendeu? O grande problema é que acontece, assim, você implementar a cultura já está tá enraizada nos meus funcionários aqui, né? É uma coisa que até eu questionei meus gerentes, falei, como um garçom que a gente pega do nada, de repente, em 3 meses ele consegue estar pensando igual a gente, Hum. né? E a gente começou a discutir cultura com eles.
O Tá, mas problema é deixa o eu te seguinte, fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os seus 5 valores principais? transparência, Ah, é, não, não comodismo, hum, tá? Uma vontade de estar sempre melhorando aqui, satisfação do cliente, são os três hum, principais que a gente trabalha. hum. O, Se eu perguntar para qualquer funcionário seu e falar assim, cara, no que a gente acredita aqui dentro? Se eu for lá dentro da cozinha sua, do seu bar, Isso aí eu estou e fazendo. perguntar para o seu cozinheiro, cara, quais são as 3 coisas que a gente acredita aqui dentro dessa empresa? Cara, 1, 2 e 3. Você consegue citar? O cara vai citar? Não, não. E te explico o porquê. Não. Porque isso eu Então, tô... então a sua cultura não está impregnada na galera. Não, mas assim, não está impregnada nessa turma. Mas assim, o que acontece? Quando eu sentei com o meu gerente para a gente começar a conversar, aí a gente montou uma cultura, né? Eu falei, perguntei para eles, por que vocês acham disso, tal, tal? Aí fomos indo, a gente descreveu uma cultura da empresa. Isso antes do Eng, antes do EAG, Cara, isso é tá? muito legal. Porque agora É, é só compartilhar com todo mundo, né? Só falta descer, né? não, o comportamento já tem, entendeu? Agora, o que é o trabalho que eu estou fazendo agora? É colocar na cabecinha de cada um essa cultura, entendeu? E acho legal porque assim, a cultura para mim foi um negócio quando a gente fez essa cultura. Eu falei, cara, como eu não pensei nisso antes? Porque, por exemplo, quando eu vou demitir uma pessoa, eu consigo demitir baseado na cultura. Sem Cara, dúvida. nossa, Sem assim, dúvida. antigamente você ficava assim, tenso, ah, eu vou mandar esse cara, como que eu vou, mas por que que eu vou? Eu já sabia por que que eu tinha que mandar, mas não conseguia me explicar. Cara, Então, quando eu começo a analisar, mas é por isso, ô, João, essa sua fala é linda, porque é isso que eu falei. Quando você define os seus principais valores, os meus principais valores da minha empresa, é a pessoa ser empreendedora, desculpa, apreendedora, não ser empreendedora, ser apreendedora, ou seja, tem espírito de aprendizado, mas eu faço isso. Aliás, eu preciso te mostrar muito esse negócio, cara. Ela ser focada em processos, ela tem demonstrar entusiasmo, ela ter comprometimento e ela ter uma visão de time, de equipe, né? Ela ser boa de trabalhar em equipe. E aí eu descrevo cada um desses comportamentos, desses valores, com os comportamentos inerentes a cada um desses valores. E aí você, como você acabou de falar, cara, você usa tudo isso, como está impregnado, como todo mundo conhece, como isso está nas paredes, escrito ali e está sendo discutido o tempo todo. Você contrata as pessoas baseado nesses valores, você avalia as pessoas sistematicamente baseado nesses valores, então está claro para todo mundo, porque ela está sendo avaliada. Falou, ó, esse valor aqui, vamos ver. Lembra que você fez aquele negócio? Lembra que rolou aquela coisa? Pessoa que está de parabéns, cara. Isso é totalmente de acordo com a nossa cultura, de acordo com nossos valores. E é esse valor número 4 aqui que eu queria te parabenizar por isso. Agora, lembra aquela outro momento que você fez aquela parada? Cara, isso você foi contra. Esse valor número 2 aqui que não tem nada a ver, cara. Não é isso que a gente está querendo aqui. Aí o cara começa a se impregnar com aqueles valores que são seus. E daí, na hora de demitir, cara, fica fácil. Porque você já fez 2 avaliações da pessoa baseado naquele valor. O cara não melhorou, não fez nada, não modificou, não fez nada. Na terceira vez você fala, você já sabe, né, o que eu vou falar para você. Ou seja, fica fácil. você não fica com aquele sentimento de culpa, né? Quando você chega na decisão de desligar o funcionário, você sabe que aqui deu certo para a empresa. E Exatamente. aqui deu certo para a empresa e para os outros que estão na cultura. Né? Né? Então, hoje eu não tenho, assim, é o que eu costumo falar aqui. Eu acho que não é que a empresa demite o funcionário. Eu acho que quem se demite da empresa é o funcionário. Porque um bom funcionário que trabalha adequadamente, para que você vai mandar ele embora? Então, sempre, no processo de seleção, quando eu faço a entrevista, eu já falo para a pessoa, falo, a empresa é assim, assim, não vou falar que a empresa é perfeita. A gente tenta sempre melhorar. Mas eu falo assim, quem vai definir que se vai ficar na empresa é você, é o teu conteúdo, entendeu? Então, assim, eu acho que a empresa, tem uma coisa que eu aprendi também, que eu estou montando muito, a empresa tem que dar as ferramentas para o funcionário trabalhar bem, né? Porque isso, assim, eu ouço muito dos meus colegas, a mão de obra é uma porcaria, a mão de obra é isso. O que você faz para melhorar? Eu não estou falando nem falar para melhorar a mão de obra. Estou falando o que você faz na sua empresa para que a pessoa se sinta com vontade de trabalhar na sua empresa, né? Assim, antigamente eu fazia isso, ó, pega lá qualquer um, contrata aqui, tá, ó, entra aqui, você vai trabalhar, acabou. Não é isso, não dá certo. Então, quando a pessoa chega hoje, a primeira coisa, eu me apresento o bar inteiro, apresento as pessoas, falo, ó, você vai fazer isso, 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 né? E aí a gente vai avaliando.
E eu falo que o processo de seleção ele começa quando você faz um anúncio e para mim ele termina nos 3 meses de experiência, né? Ô, E assim, hoje, João, você não participou do workshop que eu fiz na segunda-feira, não, né? no segunda-feira é o dia mais rolado para mim aqui, é o dia que é o dia mais trabalho. Cara, eu fiz um workshop de 3 horas e meia sobre gestão de pessoas na Isso é muito segunda-feira. legal. Cara, mas tudo, cara. É muito interessante. Eu vou depois ver se eu consigo disponibilizar ele para você. Ô, João, vamos fazer o seguinte, Sim, cara. Quer sair dessa live e bater um papo aqui para eu te mostrar meu método? pode, sim, claro. Então vamos embora, cara. Vamos para lá. Me passa o seu WhatsApp aqui que eu já te. E vai para o computador, que aí eu te mando um link.